Saudações rubro-negras flageniais. Boto compara Felipe Luiz a Jorge Jesus e prevê menos lesões no Flamengo. Arrascaeta, Gerson, Plata e Wesley reforçam o Flamengo contra o Vitória. Flamengo encara o Vitória em busca da primeira vitória no Brasileirão e manutenção de tabu no Barradão. Daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias. Depois eu dou a minha opinião. Sem mais delongas, vamos à informação. Boto compara Felipe Luiz a Jorge Jesus e prevê menos lesões no Flamengo. Comparação entre Felipe Luiz e Jorge Jesus. Boto elogiou Felipe Luiz dizendo que ele tem intensidade e dedicação semelhantes às de Jorge Jesus. Aponta diferenças de estilo. Felipe controla mais o jogo e gosta de ter a posse, enquanto Jorge Jesus aposta em jogo mais vertical e intenso. Disse preferir algumas ideias ofensivas de Felipe, especialmente o controle de jogo, lesões no elenco. Minimiza o número de lesões no início da temporada. Compara com as pré-temporadas europeias, onde é comum haver lesões musculares. Aposta que o ritmo de jogos vai fortalecer os atletas e reduzir os problemas físicos daqui para frente. Primeiras impressões do Flamengo. Define o início do Fla como intenso. Um mês no Flamengo equivale a 1 ano no Benfica e 6 meses no Shakhtar. Mostra encantamento com a grandeza e a exigência do clube. Já soma 2 títulos em 3 meses, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Fair play financeiro no Brasil. Defende que o futebol brasileiro adote regras semelhantes à da UEFA para controlar os gastos dos clubes. Diz que na Europa há punições sérias como transfer ban para quem não paga. Ressalta a importância de responsabilidade financeira, mesmo com donos bilionários, como no caso do Manchester City. Críticas aos clubes devedores. Cobrança direta. Se não paga, tem que sofrer consequências. Cita como solução a exigência de pagamentos à vista ou garantias bancárias, especialmente com clubes brasileiros. É o que o Flamengo está fazendo hoje, né, pessoal? O Flamengo só vende à vista ou com garantias, né? Depois dessa que o BAP assumiu como presidente, né? Essa nova gestão, o Flamengo só vende jogadores e com essa cláusula, né? Ou à vista ou com garantias, né, financeiras, garantias de banco. O cara vai lá e pede uma garantia do banco, o banco garante essa venda. Ou, por exemplo, tem a cota de TV, por exemplo, eles podem, tipo assim, vamos supor que o Corinthians que não paga ninguém, né? Ele queira comprar o Gerson. Aí ele vai lá na Globo, que é a detentora, né, dos direitos do brasileiro, e fala assim, ó, eu tenho uma cota aí de tantos milhões, eu quero que você pegue X milhões e coloque separado aí para pagar o Flamengo pelo Gerson. Isso é uma garantia financeira que ele pode fazer também. Então, através disso, só que o Flamengo está fazendo. Afirma, né? O Boto afirma também que esse tipo de controle já é natural na Europa. Mundial de Clubes 2025 e Super Mundial. Reconhece que os sul-americanos valorizam mais o Mundial do que os europeus no formato antigo. Acredita que o novo formato de 2025 será mais atrativo para os clubes da Europa. Prevê que os europeus terão dificuldades para equilibrar as férias e pré-temporada e a nova competição. Por que isso, pessoal? Os brasileiros que sofriam, né? Os brasileiros, eles geralmente esse formato antigo era feito no final do ano, né? E agora, com esse novo formato, né, do Super Mundial, ainda vai ter esse ano, né, o Mundial de Clubes normal e vai ter o Super Mundial no meio do ano, né? Vai ter no final do ano e no meio do ano vai ter um. Isso significa o quê? Que os times europeus vai estar saindo da temporada, tá, para as férias. Então nem sei como é que eles vão lidar com as férias dos jogadores, por exemplo.
para competir, para fazer essa competição. Então, quer dizer, eles vão estar em final de temporada, desgastados, com muitos problemas físicos, o que acontece sempre nos finais de temporada. Nosso aqui acontece com eles do mesmo jeito. Só que o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes, vai ser no meio do ano. Então, o que acontecia com a gente vai acontecer com eles agora, né? Eles vão chegar lá com problemas físicos e desgaste. Isso daí eu não tenho dúvida. Final de temporada, ainda mais que o jogo lá é muito mais intenso do que aqui no Brasil, né? Compara clubes europeus, né, que devem encarar o Super Mundial como os brasileiros veem o Carioca. Vê o torneio como motivação para medir o nível do Flamengo frente aos gigantes como o Chelsea, né? Reforços na área. Flamengo ganha 4 nomes importantes para pegar o Vitória. Depois da vitória sobre o Táchira na Libertadores, o Mengão vira a chave pro Brasileirão com reforços de peso no elenco. Então, estão a caminho, né, de Salvador. Gerson volta após período afastado. Wesley, né, recuperado de desgastes musculares. Plata também teve desgaste mais faringite, né, com febre, mas está voltando. Arrascaeta volta após lesão na coxa direita, né? O Arrascaeta é mais preocupante para mim, cara. Ele vem sofrendo com lesão, já não é de agora, então voltando, a gente sempre espera que ele continue, mas ele está tendo uma dificuldade de ter uma sequência enorme, né? Enorme. É meio complicado. Os jogadores se juntam ao clube em Salvador ainda nesta sexta-feira, enquanto a delegação que estava na Venezuela chega à capital baiana por volta das 17 horas. Treino único, tá? Filipe Luís vai ter só um treino com o elenco, né? No caso, já deve ter tido, já vai ter esse treino amanhã, né? No sábado, às 15h30, no CT do Bahia. Evaristo de Macedo, né? Próximo jogo, né? Agora a gente já tá falando aqui, que é o Vitória Flamengo, domingo, dia 6/4, às 18h30, tá, pessoal? No domingão agora, nesse domingo. Barradão, Salvador, Brasileirão, segunda rodada. Flamengo, 1 ponto, né? Empate com o Inter na primeira rodada. A gente já falou sobre isso aqui. Agora eu te dou a minha opinião. Concordo, pessoal. Concordo mesmo, tá? Com quase tudo que o Boto disse. Clubes europeus devem encarar o Super Mundial como os brasileiros veem o Carioca. Prevê que os europeus terão dificuldade para equilibrar as férias. Eu também já falei um pouquinho sobre isso lá quando a gente estava dando a notícia. Reconhece que os sul-americanos valorizam mais o Mundial do que os europeus no formato antigo, também concordo com ele. E que o fair play financeiro no Brasil deveria ser uma prioridade máxima, né, da CBF. Então, assim, concordo com tudo isso daí, né, que ele falou. Só tem uma coisa que eu não concordo, mas para quem me acompanha aqui no canal não vai ficar nada surpreso, já sabe que eu venho alertando sobre esse início de temporada do Flamengo. Para um começo de ano, é preocupante demais ter tantas ausências para um jogo tão importante como foi o da Libertadores, ou por lesões, ou por desgaste físico. Lógico que entendendo que temos, né, um elenco onde temos de onde tirar, né? A gente tem peças importantes no banco que dá para substituir muito bem. Apesar do time ter jogado muito mal, na minha opinião, contra o Deportivo Táchira e com um primeiro tempo também muito ruim contra o Internacional. Sabemos que foram 8 clássicos seguidos e isso pesa não só fisicamente, mas também mentalmente. O Flamengo não pode repetir, pessoal. Vou repetir aqui de novo. O Flamengo não pode repetir, tá? 2024, onde ganhamos o Carioca invicto, né, dando show, sem levar gols até, e depois passamos fome praticamente a temporada toda. Pois tem gente que acha que a Copa do Brasil é apenas um aperitivo. E eu comungo dessa opinião também, pessoal. E agora, nação! Comenta aqui o que você acha da Copa do Brasil. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais notícias do Mengão. Seguimos! Flamengo encara o Vitória em busca da primeira vitória do Brasileirão e manutenção de tabu no Barradão. Após vencer o Deportivo Táchira na estreia da Libertadores, o Flamengo vira chave, né? E foca no Brasileirão. Neste domingo, dia 6, o rubro-negro enfrenta o Vitória no Barradão pela segunda rodada da competição. Além de buscar
os primeiros 3 pontos no torneio, o time de Filipe Luiz tem a chance de manter um tabu de mais de 11 anos, sem perder no estádio adversário. Histórico do Barradão favorece o Fla. Desde 1996, Flamengo e Vitória se enfrentaram 17 vezes no Barradão, com os seguintes números: 9 vitórias do Flamengo, 4 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 58,8%. Não é tanta coisa, né? Se vencer, novamente, o Flamengo sobe o aproveitamento para 62,9%. A última derrota do Flamengo foi em maio de 2013. Desde então, foram 5 jogos invictos. Aí que tá o negócio, tá? Isso daí é para dizer que o Flamengo tem a obrigação de ir lá e ganhar, né? Desde então, foram 5 jogos invictos. 4 vitórias e 1 empate, tá? O último confronto entre as equipes no estádio baiano terminou em 2-1 para o Flamengo, com gols de Arrascaeta e Carlinhos, pelo Brasileirão 2024. Curiosidade, total de 56 gols marcados nesses confrontos, 28 para cada lado. Olha só que loucura. Média superior a 3 gols por jogo. Apenas 1 empate sem gols. Olha aí, vai ter bastante gols se for levar em consideração essa retrospectiva, né? Apenas 4 jogos terminaram com gols de apenas um dos lados. Significa que a probabilidade de tomar gol também é grande lá, né? Pessoal, agora eu vou dar a minha opinião. A chave é a intensidade, né? A chave é a intensidade. O Flamengo pode atropelar o Vitória quando quiser. Essa é a diferença de técnica e financeira também, né? Muito superior. A verdade é simples, o Flamengo tem superioridade técnica, mas só isso não ganha jogo no Barradão. Não vai ganhar. Só a técnica não ganha, tá? Se entrar em campo para administrar o resultado, corre o risco real de voltar para casa derrotado. A Vitória vem em boa fase, né? O Vitória vem em boa fase e joga em casa, né? Com o apoio da torcida. Já vimos esse filme. Se o Fla não igualar na intensidade, o jogo complica. Vou repetir. Já vimos esse filme. Se o Flamengo não igualar na intensidade, o jogo complica. Agora, se fizer o básico, né? Marcar forte, disputar cada bola como se fosse o último prato de comida, a Vitória vem até com tranquilidade. Nas últimas 2 partidas, o Flamengo jogou abaixo do que pode. Mas nos últimos 8 clássicos, né? No Carioca, a intensidade foi lá em cima, foi altíssima. E o resultado veio. Não precisa inventar. É só fazer o simples com raça, entrega e pegada. Não precisa ir longe. Olha os últimos 8 clássicos. A diferença foi a intensidade. O resto a gente já tem qualidade, elenco e camisa. Tá, pessoal? Bem, vamos ficando por aqui. Crédito GE, coluna do Fla, obrigado! Pô, Flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça de tudo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido. O mais amado, o mais idolatrado Flamengo, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras.